Pessoal, começamos agora a segunda parte da nossa conversa. Vamos falar dos princípios da taxatividade e da singularidade ou unirrecorribilidade. O princípio da taxatividade, tá? Que ele diz que os recursos que existem, os recursos que a parte pode manejar, são aqueles que estão previstos em lei. Então, o Código de Processo Civil, no artigo 994, elenca, são cabíveis os seguintes recursos no Código de Processo Civil brasileiro. Então, aqueles são os recursos que existem, aqueles são os recursos que nós temos que nos agarrar. Você, diante de uma decisão, vai ter que identificar qual daqueles recursos é aplicável ao seu caso, qual daqueles recursos é o que melhor se adequa à solução do seu problema, e vai manejá-lo. Isso quer dizer que a parte não pode criar recurso, analogia, interpretação extensiva, nenhuma outra forma de pensar está autorizada a criar um recurso que não esteja previsto em lei. Ou seja, só existem os recursos e todos aqueles que a lei fala. Tranquilo? Pronto. É bem simples, é bem tranquilo. Tá? Próximo princípio. O princípio da singularidade ou da unirrecorribilidade. Esse princípio é fácil de entender e difícil de aplicar. Tá? Fácil de entender porque ele diz que para cada decisão só existe um recurso. Para cada tipo, para cada espécie, para cada modalidade de decisão judicial, só existe um único recurso. Tranquilo? E aí, beleza. Diante do seu interlocutório, o recurso é agravo. Diante de uma sentença, o recurso é apelação. Aí a gente vai dizer que não há nenhuma discussão em princípio nisso. Tranquilíssimo. Porém, essas decisões, tá? Elas têm, numa sentença ou numa decisão interlocutória, como a gente chama, na verdade, o juiz pode apreciar vários pedidos interlocutórios ou sentenciais. E essa decisão do juiz, que examina esses pedidos interlocutórios ou sentenciais, quando ela se manifesta, quando ela é proferida, ela pode desafiar recursos diferentes. Vamos pegar um caso concreto. O juiz pode, numa sentença, antecipar uma tutela. Aí, embora esteja na sentença esse conteúdo interlocutório, ele pode, numa sentença, examinar um ponto, mas quanto aquele ponto não ser completo, não ser exauriente, ser omisso em algum detalhe que a parte pediu e ele esqueceu de apreciar, e pode, sobre outro pedido, ter apreciado, julgando procedente ou improcedente, exatamente o que a parte queria. Veja que nós temos aí três situações diferentes. A primeira é fácil. Hoje o Código trata as decisões interlocutórias proferidas em sentença como parte da sentença. O recurso cabível seria o agravo. Acaso essa decisão do juiz tenha sido denegatória do seu pedido de tutela antecipada e à espera da interposição da apelação, à espera da intimação da outra parte para contrarrazoar em 15 dias, à espera para o encaminhamento dessa apelação ao tribunal, possa causar um prejuízo concreto à parte, ela interpõe a apelação, tá? E após protocolar ela vai ingressar ou com uma medida cautelar antiga, ou seria um mandado de segurança substitutivo, ou com uma agravo, vai depender da visão doutrinária, tá? Um pedido, na verdade, o Código hoje fala que vai haver um pedido de suspensão de segurança ou de exame de liminar ou tutela antecipada no tribunal, só quanto aquela parte da decisão interlocutória. Eu entro com a minha decisão interlocutória, eu entro com a minha apelação, provo que protocolei ela e entro no tribunal com um pedido de liminar ou de tutela antecipada que o juiz não deu. E digo, doutor juiz, doutor desembargador, daqui que o juiz receba ou não receba a minha apelação, abra vista para outra parte, 15 dias úteis, ela se manifesta, ele deu um despacho, recebendo ou não recebendo, encaminhando para o tribunal, são 20, são 30, 40 dias calendários, e aí meu cliente pode morrer se for uma questão de internação hospitalar, de medicação ou de alimentos, tá? Então, neste caso, você entra com a apelação e vai para o tribunal. Você teria dois recursos ou duas etapas do recurso. O recurso correto, que é a apelação, e um pedido de tutela antecipada ou liminar no tribunal em face daquela apelação interposta, para poder dar eficácia àquela parte que era uma decisão interlocutória. Mas aquela parte, cerrado raciocínio 1, na outra parte da sentença que o juiz deu uma decisão omissa parcialmente, você pode entrar com embargo da declaração. Aí uma decisão do advogado, apelar das outras partes e entrar com embargo da declaração quanto a essa parte, que é 5 dias, aí depois ele vai ou não complementar a sua apelação, ou entrar com embargo da declaração e esperar para depois apelar de uma vez só.
já que o embargo da declaração interrompe, zera o prazo dos outros recursos. É uma decisão estratégica do advogado. Tá? E a terceira parte da decisão é aquela que o juiz julgou procedente e improcedente o que pediram, o que foi elevado para ele apreciar. Tá? O terceiro pedido da demanda. Então, neste caso, é a apelação ao recurso direto. Então, a gente já identificou que você, às vezes, tem num único corpo, num único espaço, tá? Chamado sentença ou decisão interlocutória, 3 decisões de 3 naturezas diferentes. Tá? Se isso é difícil de acontecer no processo primeiro grau, isso é muito comum acontecer no segundo grau, em que você tem o julgamento de um acórdão, em que parte da decisão supostamente viola uma legislação federal, parte da decisão supostamente viola um dispositivo da Constituição, parte da decisão viola um entendimento dado sobre aquele mesmo tema por outro tribunal, precisando de uniformização. E aí você vai ter recurso especial e recurso extraordinário na mesma decisão? Não. Você vai ter recurso especial e recurso extraordinário contra decisões diferentes que estavam contidas no mesmo acórdão. Lembrando que a decisão é sobre uma questão jurídica, é sobre um ponto levado ao exame do judiciário. Se eu levar 10 pontos, eu tenho 10 decisões jurídicas e não uma só. Então é muito comum a gente achar que tem uma sentença, que tem um acórdão, estamos diante de uma decisão, quando isso não ocorre. Você pode ter, numa sentença, 3, 4, 5, 6 decisões, pode ter no acórdão 3, 4, 5, 6 decisões. E aí você vai ter que analisar decisão por decisão para saber qual é o recurso cabível. E como é que eu faço isso, Zeca? Tem que ler, interpretar e compreender a decisão. Saber quando cabe cada recurso e se ele se aplica ou não àquele caso. Estamos falando de recursos normais, que ainda tem o recurso ordinário, constitucional, agravo interno, tá? Algumas outras modalidades que modificam esse trajeto, esse caminhar em sede de tribunal, que a gente vai ver depois. Mas para a gente entender agora, basta isso. Cada decisão desafia um recurso. Cada decisão deve ser enfrentada com seu recurso próprio. O problema é que, numa sentença, num acórdão, normalmente nós não temos uma decisão, nós temos várias decisões. E aí temos que ficar atentos para identificar qual é a decisão que eu estou diante, de que decisão estou diante e qual o recurso cabível para cada uma delas. Tranquilo, pessoal? E por último, para a gente fechar essa etapa, esse vídeo, o princípio da fungibilidade. Tá? O que é que diz o princípio da fungibilidade? É que se a parte ingressar com um recurso equivocado ao invés do recurso correto, desde que neste recurso errado ela preencha todos os requisitos do recurso certo, o juiz deve receber o recurso errado como se fosse o correto. Poxa, Zeca, que viagem. Não. Isso é o princípio da instrumentalidade das formas. Tá? A instrumentalidade das formas diz que o que interessa é o conteúdo e não a forma. A forma é um meio para se atingir um objetivo. Ora, se a forma é um meio para se atingir o objetivo, eu queria ingressar com apelação. Pronto, chamei de agravo. Botei os requisitos do agravo. Tá? A capa, tudo bonitinho, papai. Protocolei na vara. Protocolei no juiz. Protocolei dentro do prazo. Paguei as custas. Fiz tudo que uma apelação teria. A pergunta é, isto é uma apelação ou isto é um agravo? Entenderam? Em princípio, ele responderia, isso é um agravo. Desculpa, isso é uma apelação. Porque se você entrou com o juízo correto, requisitos corretos, dentro do prazo, pagou o preparo, pagou isso, pagou aquilo, atendeu todos os requisitos da apelação. Porém, para a aplicação do princípio da fungibilidade, a doutrina e a jurisprudência, muito mais a jurisprudência do que a doutrina, exigem que não haja um erro grosseiro, que não haja um erro absurdo, um erro crasso. Tá? E a jurisprudência entende que trocar um agravo de instrumento por uma apelação é um erro grosseiro, é um erro crasso. Então, neste caso, mesmo você dando entrada no juízo de primeiro grau, tá? Todos os requisitos da apelação, pagou o preparo, como você dirigiu aquela peça inicialmente ao tribunal e chamou de agravo, tratando aquela decisão, que seria uma decisão de mérito, uma sentença comum, uma decisão interlocutória, o juiz não vai poder receber uma peça por outra. Tranquilo? Ok? Por quê? Porque o agravo de instrumento é dirigido ao tribunal, a apelação é dirigida ao juiz. O agravo de instrumento ataca uma decisão interlocutória, a apelação ataca uma decisão de mérito.
tá? Uma sentença, com mérito ou sem mérito, uma sentença, certo? A grande pergunta que salta aqui é, Zeca, se esse ato não pode ser aceito, esse agravo não pode ser aceito como uma apelação, seria considerado um ato nulo ou um ato inexistente? E sendo um ato inexistente, ainda havendo prazo, eu poderia entrar com apelação no prazo correto? É uma boa tese, é um bom caminho, seria o que eu iria tentar, o que eu iria fazer. Okay? O que vai dar, vamos esperar que ninguém nunca enfrente esse problema e nunca tenha que usar esse argumento para discutir na justiça. Certo? Mas voltando, o princípio da fungibilidade ocorre quando você entra com um recurso no lugar de outro. Vou dar um exemplo prático. E agora de verdade. Tá? Para a gente entender como a jurisprudência aceita a fungibilidade recursal. Imagine que houve uma decisão do desembargador no tribunal. Daí uma decisão terminativa, acatando ou não acatando um determinado recurso. Contra a decisão terminativa, cabe agravo interno, tá? Para a turma e reexaminar aquela decisão do desembargador. Imagine que um advogado, ele, no lugar de entrar com agravo interno, ele entrou com embargo de declaração. Ele alegou ou achou que havia alguma omissão, alguma obscuridade, alguma contradição. O desembargador, examinando esse embargo de declaração, verifica que não há nada disso. Porém, o que ele tratou, o que ele discutiu, foi uma impugnação, foi uma tentativa de modificar, de reformar, de alterar a decisão dada pelo desembargador de forma singular, de forma sozinho. Tá? Então, o desembargador recebe aquele embargo de declaração como se fosse agravo interno e encaminha para a turma apreciar. Por quê? Embargo de declaração, neste caso, e o agravo interno são para o mesmo órgão, o desembargador, foi ele que recebeu. Os dois são isentos de custas, A diferença, o embargo de declaração deveria tratar de uma omissão de obscuridade, contradição ou material, que não tinha. O agravo interno rediscute o mérito, que foi exatamente o que o advogado fez. Tentou rediscutir o mérito sobre uma tentativa de chamar a omissão, obscuridade e contradição. Então, o desembargador recebe este recurso, o desembargador recebe esta petição de embargo de declaração como se fosse agravo interno e encaminha para a turma julgadora apreciar a questão. Tranquilo? Aí a gente fecha a segunda parte de princípios recursais e daqui a pouco a gente começa a nossa terceira.